Eu abro a minha Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta conclusão formal do primeiro ano letivo do Seminário Teológico Episcopal Carismático é, na verdade, uma mistura de mensagens que me tocaram durante esse ano, que ouvi ou que preguei, ou de aulas, e de uma forma mais recente, da reflexão que foi feita em São Paulo há 10, 12 dias atrás, pelo reverendo Keio Assa, presidente da Associação Evangélica Brasileira, de modo que caia por terra toda pretensão de originalidade e aflore agora a certeza de que Deus usa muitos em muitas ocasiões, para de muitas maneiras falar ao nosso coração. E são esses retalhos que eu tenho a pretensão de juntar nessa noite, alguns dos poucos, para formar algo parecido com uma manta que nos cubra, que nos conforte e que nos acenda a certeza e o calor de que essa é uma caminhada de Deus e continuará sendo. O texto que foi lido pelo reverendo Gelcírio, ele fala do surgimento desta comunidade chamada igreja. E, na verdade, é um ato, Pentecostes é um ato criador de Deus. Aliás, o que mais se percebe na Bíblia e na história é Deus se movendo em atos criadores. Deus é extremamente criativo, imaginativo, rico em soluções. E agora, assim como lá em Gênesis capítulo 1, há a narrativa da criação do mundo. No princípio criou Deus todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, e há toda a descrição da criação. Agora Atos capítulo 2 nos traz a revelação da criação de um novo povo, de uma nova comunidade, de uma nova proposta de relacionamentos, de vida em sociedade, de um grupo absolutamente revolucionário do ponto de vista do que se conhecia até aquele dia. Deus está criando em Pentecostes algo novo, inusitado, e isso nos faz lembrar a afirmação do próprio Deus lá em Apocalipse, quando diz: eis que faço novas todas as coisas. E essa afirmação não é estritamente escatológica, não trata apenas de uma construção do futuro, mas de uma realidade do cotidiano. O salmista diz que o Espírito Santo de Deus renova a face da terra todos os dias. Como já disse alguém, há um Pentecostes ecológico diário. Enquanto estamos aqui, o Espírito Santo está por aí renovando a face da terra, trazendo vida, revigorando, criando, fazendo coisas extraordinárias que só Ele sabe e pode fazer. Agora, essa comunidade que surge, a respeito da qual o reverendo Gelcírio leu no texto citado, ela, na verdade,
é uma comunidade que inova de várias formas. E para eles, amados irmãos e queridos seminaristas, a vida cristã não era uma vida que tinha a presença de sacramentos. O que se percebe é que a própria vida era sacramento para eles. A forma de viver, o estilo de vida, a caminhada no dia a dia, a forma como eles enfrentavam as adversidades, venciam os desafios, era sacramental. Ali observa-se do capítulo 2 de Atos, a presença do sacramento da alegria. A alegria era algo sagrado, diário. O texto diz que eles diariamente partiam o pão de casa em casa, frequentavam-se, havia mutualidade, a vida era vivida com gozo, não era uma sucessão de gemidos, de ais, de queixas, de reclamações, de negativismo, de focar no pior, de achar que não tem mais jeito, de que o beco não tem saída, de pensar que as soluções morreram e que fez o enterro da esperança. Não, para eles a vida diária, e o texto é muito claro, dia a dia, diz o texto, todos os dias partiam o pão de casa em casa. E esse não era um ato litúrgico, mas era sacramental, porque havia todo um revestimento do sagrado na forma como eles, e o texto frisa também, com singeleza de coração, sem artificialismos, sem modismos, mas de forma natural, partiam o pão de casa em casa, comendo um sanduíche, quem sabe gostoso, um irmão na casa do outro. Mas havia algo que para eles também era sagrado, era a unidade. A Bíblia diz que eles tinham uma só alma e um só coração. A propósito disso, o reverendo Guilherme Kerr compôs uma música muito bonita chamada Unidade na Diversidade. Da multidão dos que creram, era um coração e era uma alma. Não havia nenhum tipo de divisão, não havia nenhum tipo de competição, não haviam grupos contra grupos. Antes havia um bloco holístico, monolítico, que andava junto e que caminhava na direção do sagrado. E só era assim, não por conhecimento doutrinário necessariamente, mas porque a vida era vivida sob o signo do sagrado. A unidade era sacramento para eles também. Observem vocês o seguinte: só nos Estados Unidos hoje, em se tratando da igreja cristã evangélica, só os irmãos batistas são hoje na América do Norte 15 mil grupos separados. Um dos nossos bispos trouxe uma estatística estarrecedora de que os protestantes hoje, aqueles que adotaram a reforma do século XVI, são 23% da cristandade no mundo, mas esses 23% são divididos em 44 mil grupos denominacionais. Eu acredito que isso já é um dado antigo, porque não há como manter esse dado atualizado. Infelizmente, desgraçadamente, isso é como equipamento de informática, lançou, já está superado. Esse dado, lamentavelmente, se supera todos os dias. E, em razão disso, a Igreja Reformada perdeu a vaticanidade, a unidade, o sentido de um só corpo, de viver na diversidade, de saber tolerar, de ser inclusiva, de saber suportar e, sobretudo, de ter inteligência, ainda que não tenha humildade, mas ser um pouco inteligente para conviver com as diferenças e respeitar os pontos diferentes que outras pessoas pregam. Mas eles também tinham um profundo sentido de missão. Missão para eles era algo sagrado, era sacramento. E era tão sagrado que o texto diz que enquanto eles extravasavam esse estilo de vida, dia a dia, o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. Salvação não era fruto de marketing, não era a tentativa de enfiar a goela abaixo uma confissão de fé. Salvação não era ensinar a pessoa a absorver trejeitos, manias, aprender a falar com sinais e toques, como se fôssemos maçons evangélicos ou cristãos. Não se trata de um corporativismo nascido de uma região fechada, de um gueto, mas o sentido da missão era espontâneo,
tanto que todos os dias alguém era salvo. E se essa igreja tivesse um rol de membros, ia ser difícil mantê-lo atualizado, porque diariamente muitos ali chegavam compartilhando a salvação em Cristo Jesus. Então as pessoas de fora olhavam para isso, observavam isso e viam que a coisa era diferente, era um grupo diferente. A comunhão era um sinal. Ali está escrito que havia sinais e prodígios. E quando a gente fala em sinais e prodígios, a mente corre logo para o sobrenatural. Mas eu tenho a impressão que a maior carência da igreja de Jesus hoje é uma carência de sinais e prodígios na esfera natural, no dia a dia, nas coisas simples, no cotidiano. Precisamos esquecer um pouco a sobrenaturalidade, esquecer um pouco o mágico, esta fome treslocada por ver o espetacular, o inusitado, e construir como sinal e prodígio para o mundo, para a sociedade, uma vida de união. As pessoas olhavam e viam a comunhão da comunidade como um sinal de Deus, o amor que havia entre eles. A Bíblia diz que entre eles não havia necessitado algum, porque eles dividiam, vendiam suas propriedades. Interessante é que esse aspecto do Pentecostes, até hoje ninguém ouviu mais falar. Não é? Quando se fala em poder de Pentecostes, o indivíduo ora, eu quero o poder do Pentecostes, geralmente é aspirando dons espirituais, quer falar língua, profetizar, mas quando se sente a necessidade de que esse poder desça para o bolso, a coisa complica, porque o Pentecostes financeiro dificilmente acontece pontuadamente em algumas vidas aqui e acolá, mas sabe-se o sacrifício, o desespero que é conseguir recursos para tocar o projeto de Deus sobre a face da terra. Então, esse amor era visto como sinal e prodígio, o desprendimento deles, um vivia para o outro, como o Dr. James Houston disse aqui, as pessoas viviam outrando. Ele criou esse neologismo, né, pelo menos o Bob na tradução criou, de que as pessoas viviam para as outras, uma construía a felicidade da outra, e isso tudo formava um grande sinal. Sinal de quê? Sinal de um novo reino, sinal de uma nova sociedade. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dizendo tudo isso a vocês. Lamentavelmente, a igreja de Jesus hoje no Brasil, eu volto a falar em tese, nós somos uma ilha hoje. A Catedral da Trindade e a Igreja Episcopal Carismática, sob a liderança de Dom Paulo Garcia, é uma espécie de ilha, e há poucas ilhas assim. Mas a igreja, falando em tese, lamentavelmente é um contraponto a tudo isso que o reverendo Gelcírio leu. Se você quer saber o estado da igreja evangélica no Brasil hoje, leia esse texto ao contrário. Faça uma leitura inversa e você vai descobrir a distância que nós estamos. E eu vi alguns números ali na reunião da EVB em São Paulo que me chocaram muito o coração. Uma igreja das mais tradicionais desse país, cujo nome não vou citar, mas que é centenária, exemplo de conhecimento teológico. Estatisticamente, hoje está definido que, permanecendo a tendência da curva que ela vive em 20 anos, ela caberá num ônibus. Outra, também quase e tão idosa quanto ela, tem hoje o dobro de pastores para as igrejas que tem, porque parou de crescer. O crescimento daquela igreja hoje é obstétrico. Só aumenta um membro quando nasce o filho de um que já é membro. Então é um crescimento obstétrico, na verdade. Parou de produzir. Agora, preste atenção nisso aqui. Dói saber que o islamismo cresce no Brasil, sabe como? Com gente oriunda da igreja evangélica. Um dos principais líderes muçulmanos do Brasil hoje veio da igreja evangélica Assembleia de Deus. Por quê? Deixando qualquer argumentação teológica de lado, há uma vinculação fundamentalista nisso aí. Porque os fundamentalistas são iguais, sejam eles cristãos ou muçulmanos. A prioridade do fundamentalismo não é a vida.
A prioridade do fundamentalismo não são as pessoas. A prioridade do fundamentalismo é a letra que mata e não o espírito que vivifica. Por isso que a gente sempre diz que, ideologicamente falando, não há nada tão parecido com a extrema-direita como a extrema-esquerda. São duas pontas, apenas uma é canhota e a outra não. Os fundamentalistas muçulmanos se identificam muito com os fundamentalistas cristãos. E não é à toa que a transferência de cristãos para o islamismo hoje no Brasil, ao ponto de um líder muçulmano ser oriundo de uma igreja evangélica, deve-se ao fato de que nós evangélicos, cristãos evangélicos nesse país, nos tornamos, na grande maioria, fundamentalistas com várias matizes. Fundamentalismo, queridos, é veneno que mata. O esforço do CETEC é formar pastores que vivam de forma diferente. Esse seminário tem um sonho, este seminário tem um ideal, tem um projeto. Esse seminário olha para frente e não é ideia desse seminário se transformar numa espécie de máquina Xerox ou daqueles mimeógrafos do passado. Você bota o seminarista de um lado e sai um pastor do outro e vai reproduzindo em série. Entra o seminarista, sai pastor, o seminarista, sai pastor. E às vezes, muito tarde na vida, é que um vai descobrir que a vocação não é pastoral, mas era missionário, o outro deveria ser evangelista, o outro teria ministérios dos mais variados. E a nossa tentativa, principalmente no projeto de mentoria que está sendo instalado, é que num acompanhamento mais pessoal possa ser descoberta a verdadeira vocação, o chamado, as aptidões, para que vocês sejam equipados na medida do possível pelo CETEC e na razão direta das impossibilidades humanas pelo Espírito Santo de Deus. O nosso sonho é formar homens e mulheres que atuem no ministério de forma natural, livre de amarras humanas, sem crises. O esforço do CETEC é instrumentalizar pessoas para a obra do reino, é formar discípulos de Jesus e não nossos. Não queremos cometer o erro que Adão cometeu em Gênesis capítulo 5, que gerou filhos à sua imagem e conforme a sua semelhança. Temos nós a consciência de que vocês são discípulos do Senhor, vocês são gente dele, nós cuidamos, trabalhamos, mas vocês pertencem a ele. Finalmente, o esforço do CETEC é formar homens e mulheres curados, para que curados possam curar os outros. Gente sem pressão de ambiente legalista, mas que não confunde graça com libertinagem. O CETEC não é, e pela misericórdia de Deus, não será um videotape do que está aí, mas será uma novidade tão velha como a velha história da cruz e do amor de Deus. É isso que nós sonhamos, sem complicação. É por isso que nós encerramos um ano extremamente abençoado. E eu não quero cessar minha palavra nessa noite sem ler para vocês um texto que vi no site do Caio e que me abalou as estruturas. Dentre muitos que aparecem ali, que são chocantes, esse me chocou de forma muito violenta, foi como um direto no queixo. Trata-se da carta de um jovem pastor de 27 anos de idade. E nessa carta ele diz assim, eu pediria que agora vocês ouvissem com atenção. Diz ele, tenho 27 anos, sou pastor de jovens e copastor é uma linguagem usada para pastores auxiliares de uma igreja que se diz renovada. Atualmente sou professor num seminário onde cursei o bacharelado e, paralelamente, fiz licenciatura em outra coisa. Hoje estou concluindo uma pós-graduação e me preparando cada vez mais. Diante do exposto, tenho descoberto que não sou feliz, estou desmotivado. Tenho visitado sites eróticos e estou me tornando um viciado em pornografia. Tenho seriamente pensado em abandonar tudo, pois parece que o meu chamado está um pouco sem convicção. É engraçado, pois em poucos anos de ministério já ocupo posições que muitos gostariam de ocupar. Sou admirado por muita gente, só que pareço estar no lugar errado e por isso não sou feliz. E aí ele conta um pouco mais da sua vida e diz, se puder opinar, opine.
estarei agradecido. E vem a resposta que o reverendo Caio deu a ele, que passo a ler também. Meu querido irmão, que a graça do desconforto lhe faça muito bem. Você me responda as seguintes questões. Primeiro, como fica, à medida que eu leio isso aqui, vamos pensar na nossa própria, no risco que nós mesmos corremos, e não analisar os outros. Como fica a alma de um homem que tem que viver num ambiente no qual quase tudo que ele sente não pode ser confessado, pois é visto como pecado? Segundo, como fica a alma de um homem para quem a realidade não é o que é, mas o que se diz que deve ser? Como fica a alma de um homem que se alimenta de formas e letras, de doutrinas e de escritos, de condutas e de comportamentos, de performances e de realizações, todas supostamente sendo consideradas obras de Deus? Como fica a alma de um homem para quem todo instinto é mau e toda virtude só existe como negação do belo, do prazeroso e do que seja liberdade? Como fica a alma de um homem que crê que a obra de Deus é feita por um monte de gente que acredita que se eles não realizarem certas programações, Deus não pode agir no mundo? Como fica a alma de um homem que chega em casa, pega a Bíblia, lê e diz: puxa, hoje eu tenho que dar a palavra de Deus para o povo, tenho que pregar de novo? Como fica a alma de um homem que não vive conforme pensa e não pensa conforme vive? Como fica a alma de um homem que em todo lugar se pergunta se ele está próprio para o lugar e a ocasião, e que privilegia muito mais as etiquetas da alma conforme a religião que a espontaneidade do existir? E como fica a alma de um homem que não pode simplesmente ser de Deus, mas tem que fazer obrigatoriamente para Deus? Pense e releia sua carta. Eu lhe digo, o tal homem fica como você. Esse ser pastor é a receita certa para a petrificação da alma. O que eu tenho a lhe dizer? Que os pastores sejam como se não fossem, e que os que ministram como se não ministrassem, que os que pregam como se não pregassem, os que ensinam como se nada soubessem, os que aprendem como se eles mesmos fossem os únicos a aprender, que os que servem como se não servissem, que os que dirigem como se nada dirigissem, que os que anunciam a boa nova sejam os mais carentes dela, que os que ensinam a graça não se tratem a si mesmo na lei, que os que sobem ao púlpito considerem aquele o lugar mais baixo da reunião, que aqueles que estudam percebam-se como aqueles que saberão para sempre que nada sabem, e que os que amam a Jesus sejam como aqueles que não amam nada mais, mesmo que seja um tudo feito em nome de Deus. Meu amigo, somente quando isto acontece é que a pessoa fica livre da possessão pastoral de si mesma, que é uma das castas mais difíceis de ser expulsas. Pastores que a si mesmos se apacentam, é o linguajar de Judas na sua carta. É antes de tudo aquele indivíduo que vive para si e não para os outros. A ironia é que uma pessoa como você se sente dando tudo pelos outros, quando na realidade está dando tudo a si mesmo ou ao seu eu pessoal. E por quê? Porque a pessoa só é para os outros quando deixa de ser para si. Ora, esse modelo é a própria gestão do eu como marketing para o outro. Neste ponto institui-se a contradição maligna. O sujeito já não é ele mesmo na intenção de produzir um outro ele que seja para o consumo do povo. E é esta a forma mais perversa de dissolução. Sim, é a pura dissolução. É a total perda de solução interior. Enquanto a própria pessoa pensa que está construindo, está se dissolvendo. Caráter, no meio cristão em geral, é a própria expressão da fabricação de um ser formal e formol, e que existe como aparência rochosa para a percepção dos outros. Na palavra, entretanto, caráter equivale à consciência. Assim, um homem de caráter é um homem de consciência, e um homem de consciência não é duro, mas fluido como a água. O que há de mais forte na terra que a água? E o que há de mais mole que a água? No entanto, quem pode vencê-la? Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O nosso modelo propõe tornar o ser pastoral algo rochoso, e isso em nome de caráter. E tentativa
é a tentativa daquilo que mais promove a dissolução. É ele que apacenta a alma para os campos da pederneira. A alma não é como pedra, a alma é como água. É assim a sua substância, metaforicamente falando. O ser humano perde a solução interior quando vai para qualquer polo da existência que não seja ele mesmo. Assim o promíscuo se torna dissoluto em razão de que seus excessos tiram-lhe a solução interior. Só que não há pedra na terra que suporte a força da água. A consciência é como água, ela encontra o caminho para a vida e se adapta a tudo sem se perder em nada. O caráter como pedra, quando o indivíduo se transforma em rocha, ele ou esmaga ou se estilhaça. E às vezes, quando esmaga, ao mesmo tempo se estilhaça. Então você me pergunta, jovem, o que é que isso tem a ver com minha falta de motivação para ser pastor e meus impulsos na direção da pornografia? Meu amigo, é justamente disso que eu estive falando. E se você não entendeu, eu tentarei ser mais simples ainda. Experimente ser você mesmo. Experimente falar do que existe dentro de você de modo verdadeiro, sem entregar pérolas a porcos. Experimente expressar a sua compreensão do Evangelho com liberdade, sem se ficar perguntando o que os outros vão pensar e o que os outros dizem. Experimente olhar para si mesmo, tratando essa coisa pastoral como algo que pode ser descartável, e dando importância não ao seu título e nem à sua função ou formação teológica, mas priorizando o seu coração como lugar no qual a palavra quer se estabelecer como bem, e não como uma informação intelectual ou como uma capacitação profissional e performática. Experimente ser água e você será sempre próprio. Será pesado sendo leve. Será visível sendo transparente. Será poderoso sendo inofensivo. Será tudo sendo inapalpável. Será essencial sendo simples. Será imprescindível sendo despretensioso. Experimente estudar menos para pregar. Experimente se esvaziar para pregar. Experimente desconsiderar as importâncias da religiosidade e simplesmente acolher com amor a mensagem da graça. Experimente desconfiar de todas as coisas que todos dizem que são importantes, posto que as verdadeiras importâncias quase nunca são percebidas pela maioria. Ora, a pornografia é um maldito refúgio de sua alma intoxicada pelas negações de todos os instintos e da própria realidade. Esqueça a pornografia e ela esquecerá você. Lute contra ela e ela vencerá você. Trate a tudo isto como um espirro. Um rapaz de 27 anos é isso que você é. Não se deve dominar por neuroses e entender que não se trata de anormalidade viver certas expectativas. E ele diz aqui: o fato de você ser jovem e promissor como pastor, conforme a religião, acentua ainda mais a sua aflição. É o choque da tal qualificação pastoral contra a sua essência humana. No entanto, isso só ficará pior se você achar que você é anormal apenas porque é um homem sujeito a fraquezas e tentações. E diz ele, é como aquela pessoa que condena a bebida, mas vive para adorar o copo e baba de desejo ao contemplá-lo. Aí cumpre-se o adágio do tolo que diz: fumei, mas não traguei. Portanto, apenas admita que você está com sede, e se não há o que beber, seja paciente, posto que ter sede não é pecado, mas beba água, tão logo Deus lhe permita. Quanto ao mais, no que concerne ao fenômeno psicológico do que está lhe ocorrendo, consulte outras posições deste site. Respeite o seu coração e você respeitará o coração dos outros. Trate os outros com carinho e você mesmo aprenderá a se tratar com carinho. Então, meu amigo, ser pastor para você será tão leve como respirar, e a sua vida não realizará a obra de Deus, mas será o lugar no qual Deus realizará a sua própria obra. No dia em que os pastores pararem de ambicionar e passarem a buscar pacificação interior, então, de fato, pastores nascerão na terra. Por enquanto, o que há são nervosos e aflitos,
que compartilham com o povo suas próprias incapacidades e infelicidades existenciais na forma de mandamento divino. Esqueça essa coisa de ficar ou sair do ministério. Esqueça essa coisa de ficar ou sair do ministério. Um ministério do qual se sai nunca entrou na gente. Assim seja você e será muito bom. Nele, em quem todos somos apenas ovelhinhas carentes. Amém. É isso que o CETEC quer, não é, reverendo Martorelli? Este é o nosso sonho. Não é sonho do CETEC formar pedras infalíveis, gestores de comportamento, que fujam de assumir suas fraquezas, mas o sonho do CETEC é formar gente humana, gente como João Batista, que no momento da vida disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o do pecado do mundo. E no dia seguinte manda 2 mensageiros para perguntarem a Jesus: você é de verdade o Cristo? O que eu preguei é verdade? O que eu disse é fato? Eu não estava enganado? Enquanto muitos dizem: eu não entendo como é que João disse isso. Para mim é a mais linda confissão da humanidade de um homem usado por Deus como nenhum outro, porque recebeu de Jesus o atestado que nenhum de nós vai receber dos nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João. De modo que o que nós queremos é isso. Nós não queremos que vocês se tornem extremamente habilidosos, informados. Não queremos que vocês se tornem aqueles robôs programados. E penso que esse foi um ano em que essas coisas puderam acontecer. E quero encerrar dando graças a Deus por esse ano que passou. Como disse o reverendo Martorelli, vocês tiveram um privilégio que eu tenho certeza que ele, eu, o reverendo Gelcírio, Henrique, Jamerson e outros, o próprio reverendo Paulo Garcia, nosso bispo, Maia. Aliás, o nosso bispo repete isso sempre que pode: este é o seminário dos meus sonhos. E abre um parênteses para dizer que ele hoje ligou de Campo Grande, em Mato Grosso, lembrando deste culto e mandando um forte abraço para vocês. E nesse período, 1º de 2005, vocês serão alunos dele, numa matéria, e vão aprender a pregar com ele. Imagine só. E hoje ele me disse ao telefone: vou ensinar essa turma a pregar. Digo: opa, coisa boa. Mas esse ano nós damos graças a Deus por todos os professores, pela luta, pelo trabalho do reverendo Martorelli como diretor acadêmico, de todos os professores, reverendo Edgar, reverendo Alexandre Maia, reverendo Jefferson, reverendo Jamerson, que vai estar conosco. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Gelcírio. Bendizemos o nome do Senhor por todos esses amados irmãos que fizeram as coisas acontecerem no CETEC. E por aqueles que Deus nos permitiu trazer aqui. Gente como Oswaldo Prado Júnior, como a doutora Bárbara Burns, gente do calibre do Dr. Samuel Camaleison, de Dr. James Houston, e gente como o próprio reverendo Caio, que durante esse ano inteiro enriqueceu a nossa mente com reflexões, às vezes simples e às vezes, como diz Pedro a respeito de Paulo, difíceis de entender, mas sempre reflexões. Louvamos a Deus por todos esses amados irmãos, Ariovaldo Ramos, que esteve aqui conosco, e Dr. Russell Shedd. E quero dizer a vocês que o CETEC não tem preconceitos, nem tem fórmulas pré-fabricadas. Uma das coisas mais interessantes é que dificilmente sabemos como vai ser a coisa amanhã, né? Ela vai acontecendo. O CETEC é uma câmara de discussão de ideias. Ele é inclusive tolerante, é misericordioso. E o CETEC é a forja da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. É daqui que nós temos a esperança de ver sair pastores com o coração de Deus, com as convicções da palavra, e pastores que amem a sua igreja e que lutem por ela, em nome do Senhor Jesus. E 2005 é um desafio, mas certamente o Deus que nos conduziu através de 2004 nos fará ao final de 2005 olhar para trás e mais uma vez dizer: toda a glória seja dada a ti, todo louvor, todo elogio, todo mérito, todo crédito a ti entregamos,
somos apenas servos inúteis. E como disse Asaf Borba num louvor extraordinário, a ti, Senhor, construímos um trono de louvores. Aliás, Asaf não, foi o salmista, Asaf apenas musicou. Deus abençoe e parabéns por mais um ano, ou por um ano. Mais um ano vai dizer isso o ano que vem, né, Martorelli? Agora é um ano. E que Deus os conduza fortes e sadios e mais dispostos a enfrentar a Teologia Sistemática 3, né? Outras cadeiras aí, e pedindo aos pastores, professores que passem mais trabalhos, sejam mais duros nas provas, para que o caráter seja forjado. Amém!